Carbono zero é um termo que está na pauta de todo o setor produtivo e mobiliza pesquisadores e especialistas envolvidos na bovinocultura de corte e de leite. Esse é o tema da nossa próxima entrevista. O nosso agronegócio tem buscado atender a demanda global por alimentos e a nossa pecuária vem buscando produzir cada vez mais de forma sustentável. E é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o Eduardo Assad, pesquisador associado da Unicamp e também professor da FGV Agro. Bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Eduardo. Muito obrigado, bom dia. Eduardo, cada vez mais a gente ouve falar aí sobre uma produção sustentável. A nossa pecuária, ela já está capacitada para ter essa produção e, por exemplo, ter selos aí de pecuária carbono neutro? Sim, talvez tenha sido um dos temas mais estudados nos últimos anos, nos últimos 10 anos, com relação a, pelo menos, a redução dessas emissões, de gás de efeito estufa, a intensificação produtiva na pecuária, a melhoria dos pastos, melhoria das raças e uma dieta mais equilibrada para os animais. Então, muitos estudos foram feitos, muitas análises foram feitas e agora temos que partir para a prática, né? Como é que essa coisa pode ser efetiva para a gente mostrar que nós podemos ter, sim, uma pecuária muito boa no Brasil, já temos alguns exemplos bons e vamos avançando. E você falou aí de colocar em prática. O que o produtor ele precisa realmente colocar em prática para ele ter esses resultados? O primeiro passo é a gente evitar que deixe que os pastos se degradem. Você não pode deixar os pastos com baixa capacidade de fornecimento de alimentos. Então, nós temos no Brasil hoje mais de 60 milhões de hectares de pastos degradados. Esses pastos não permitem que você aumente a sua taxa de lotação e emitem muito CO2 para a atmosfera. Isso impede qualquer tipo de ação de sustentabilidade. Vamos transformar esses pastos em alguma coisa que seja muito mais produtiva, que aí você tem uma alimentação melhor, você pode aumentar a taxa de lotação e o seu tempo de engorda diminui. Você pode fazer aí um boi que você, com uma suplementação alimentar, você pode chegar a 24 meses para fazer o abate. O segundo ponto é tentar pensar, num futuro um pouco mais a médio prazo, em trabalhar com sistemas integrados, pasto e árvore, que a gente chama de integração pecuária-floresta. Porque isso, além de trazer maior produtividade, incrementa no seu rebanho a chamada ambiência animal. Os animais não sofrem tanto com aumento de temperatura. Tudo isso leva a ter práticas que seriam cada vez mais sustentáveis e a colocação de árvore no pasto, ela te dá a garantia de chegar mais rápido no carbono zero, porque o carbono está imobilizado na árvore. E no pasto, você tem alterações durante o ciclo, onde você tem um pasto bom, depois ele emite carbono, depois você tem um pasto bom, depois... enquanto que a árvore não, ela está lá, está fixa, 40% de cada árvore daquela é carbono. Então, essa prática de pecuária, floresta, a gente tem preconizado muito para garantir o carbono zero. E como que o produtor pode fazer esse cálculo aí dentro da fazenda dele? Se você for lá na Embrapa Floresta, por exemplo, você vai encontrar vários sistemas lá que te fazem essas contas todas para pinos, eucalipto, cedro, mogno, teca, e você tem outros sistemas também, como a WRI, uma ONG que trabalha bastante com essas calculadoras de carbono, que mostram isso. Nós temos várias calculadoras que fazem isso, e todas elas estão ligadas, por exemplo, o GHG, protocolo para a pecuária, o GHG, protocolo para a floresta. Como é que funciona? Num primeiro momento, você faz o diagnóstico, ver se a fazenda está emitindo ou removendo carbono, e nos próximos anos você vai introduzindo práticas mais equilibradas. Então, já existem tecnologias que fazem isso, já tem empresas que estão fazendo isso no Brasil, e a gente está avançando rapidamente nesse sentido. E para o produtor brasileiro, quais os maiores desafios que ele tem aí para uma produção sustentável? O principal desafio é reduzir as emissões de metano. Porque para você ter o CO2, o equilíbrio no balanço de CO2, a gente já consegue mostrar como é que faz. É um pouco mais complicado. Nós temos que fazer um trabalho um trabalho de abate, de manejo do seu rebanho, de maneira que você saia de 36 meses de abate, tempo de abate, para 24, 20 meses de abate. Você consegue isso de várias maneiras, 3 maneiras pelo menos. Primeiro,
você tem que melhorar o seu pasto. Melhora o seu pasto, você vai ter mais alimento, o boi engorda mais rápido. Segundo, você tem que fazer a suplementação a pasto. Tá? Você tem que fazer que o boi alimente ali, você tem que dar um mínimo de suplementação para ele poder engordar mais rápido. Terceiro, você tem que fazer no acabamento a engorda, principalmente no confinamento, 3 meses, 4 meses, para ele poder engordar mais rápido. Mas nada disso funciona se a gente também não fizer um esforço grande, parece que tem muita gente trabalhando com isso, nessa dieta. Que tipo de dieta que nós vamos usar nessa suplementação que permita que se emita menos gases, menos metano por fermentação entérica? Se fizer essa alimentação, a gente consegue reduzir o tempo de abate e, com isso, ganha-se 1 ano de emissão de metano. É muito, e chega nos 30%. É por isso que eu te disse, não me preocupa isso, reduzir essa emissão. O que me preocupa é de que maneira que nós vamos passar para todos os pecuaristas todas essas práticas para que você consiga reduzir isso. Esse é que é o problema. Transferência de tecnologia e adoção dessas tecnologias. E o produtor precisa cada vez mais de conhecimento dessas práticas, né? Onde seria aí o melhor lugar para o produtor buscar esse suporte? Os próprios frigoríficos hoje, por conta de toda essa pressão que existe em cima da carne, já estão trabalhando muito nisso. Os sistemas de transferência de tecnologia existentes nas universidades também têm muita informação. Algumas cooperativas também já têm esse tipo de informação. A rede ILPF, que existe hoje, também já tem essas informações. A Embrapa é um pouco limitada nisso, porque ela não consegue atender 1 milhão de produtores, mas ela tem as informações disponíveis. E as empresas privadas. Nós temos várias empresas privadas fazendo isso, mostrando como é que é e mostrando essa transferência. Então, não estão desassistidos, né? Talvez não estejamos dando assistência completa, mas o conhecimento existente é muito grande. Agora, eu esqueci de falar um negócio importante nisso, que ajuda nessa redução de tempo de abate, é a genética. Nós temos que trabalhar com boi bom. Tá? Trabalhar com boi geneticamente registrado, conhecido, porque quanto melhor o nosso material genético que a gente tem, mais rápido a gente atinge esse ganho de peso. E para os produtores que estão nos assistindo, fica aí a dica. Aqui no programa Noticiário Tortuga, a gente sempre traz entrevistas com especialistas, técnicos, pesquisadores sobre o assunto sustentabilidade e como você, produtor, pode agregar isso daí também na sua produção. Eduardo, eu quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço.